Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Vocês estão felizes, assim, na expectativa? Porque a gente, às vezes, está com os problemas, quinta-feira, luta diária da semana, às vezes, você deixou um problemaço em casa. Mas o que eu espero de coração, que você tenha vindo aqui numa expectativa. Uma expectativa, porque eu falei isso ontem, na abertura do culto lá na sede, na Quarta dos Milagres, porque eu estava indo da minha casa para lá e Deus tem colocado isso no meu coração. Todas as vezes que eu vou na casa do Senhor, falar, meu Deus, eu tenho que vir na casa do Senhor com expectativas, né? Nós não somos um povo religioso, nós somos um povo que tem relacionamento com o nosso Deus, nós somos um povo que vem buscar uma palavra, um milagre. O nome de Quinta do Milagre já é um nome sugestivo. Eu vim em busca de algo para a minha vida, de uma palavra para fortalecer o meu coração, de uma resposta de oração. Eu vim em busca do milagre que o Senhor Jesus pode proporcionar na minha vida. Vocês vieram nessa expectativa? Diga amém. Nós tenhamos a mesma expectativa que aquela mulher cananeia, que foi ao encontro de Jesus, deixando em casa um problema gigante, que era uma filha. A Bíblia diz que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, mas aquela mulher falou assim, eu vou atrás de Jesus, eu vou aonde Jesus está, porque eu sei que Ele tem algo que pode mudar essa história, que pode transformar a situação da minha casa, o meu lar. Eu deixei um problema grande dentro do meu lar, mas eu vou ao encontro de Jesus. E ela foi naquela expectativa, e ela foi gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os discípulos barravam ela, não deixavam que ela chegasse próximo de Jesus, mas ela não desanimou. Ela tinha uma expectativa. Quando ela saiu da casa dela, ela foi na expectativa, eu vou falar, encontrar com quem pode resolver o meu problema. E assim, quando os discípulos lhe deram uma bobeada, ela chegou diante de Jesus. E ela falou algo que moveu o coração do Senhor. E ela saiu dali, debaixo de uma palavra, e debaixo da vitória que ela tinha ido buscar. Então o que eu quero crer, desafiar você, motivar você, mesmo que você tenha deixado algo difícil demais para ser resolvido, mas que você não esteja aqui nessa noite, nessa Quinta dos Milagres, apenas por estar. Venha com expectativas. O Senhor vai fazer algo a meu favor, porque aonde Jesus está, milagres acontecem. Você crê assim? Diga um amém. Então nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E nessa Quinta de Milagres nós temos abordado o tema, os milagres de Jesus segundo o Evangelho de João. E olha aí, e hoje nós vamos falar sobre o quinto milagre, que é Jesus andando sobre o mar para ir socorrer os seus discípulos. Jesus indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler do 16 ao 21, Evangelho de João 6, do 16 ao 21, diz assim a palavra de Deus: chegada a tarde, seus discípulos desceram para o mar, entrando num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estágios, 5 a 6 quilômetros, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando por sobre as águas, e ficaram aterrorizados. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Esse milagre que Jesus fez de andar por cima das águas, indo ao socorro dos seus discípulos, está narrado em mais 2 evangelhos, em Mateus no capítulo 14 e em Marcos no capítulo 6. Mateus vai ser um pouco mais detalhista, João aqui foi um pouco mais sucinto, porque o João queria mostrar que Jesus tinha o poder de andar sobre as águas. Então eu vou narrar essa noite aqui esse milagre, trazendo como base esses 3 evangelhos
que cada um tem a sua particularidade daquilo que o Espírito Santo me conduziu para aplicar aqui nos nossos corações essa noite, para trazer algo para a nossa vida. Então pode ser que eu fale algo aqui que você não tenha percebido que eu tenha lido nesse texto, mas estão nos outros 2 evangelhos. Todos me entenderam? Digam amém, por favor. Vamos lá, após Jesus multiplicar os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, que nós falamos na semana passada, que Jesus operara esse grande milagre para aquela multidão de quase 20 mil pessoas aproximadamente, Jesus chega pelos seus discípulos após fazer isso, e ordena que eles entrem num barco e atravessem para o outro lado, sem Jesus estar junto. Porque precisamos entender o que aquele povo estava querendo fazer com Jesus depois que Jesus multiplicara os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. Aquele povo ficou muito feliz e queria proclamar Jesus como rei. Aquele povo falava em proclamar Jesus como rei, e Jesus, sabendo disso, envia os seus discípulos: olha, vocês vão pegar o barco aqui e vão atravessar e vão para o outro lado. Por que Jesus fez isso? Porque os discípulos ainda não estavam prontos para lidar com essa situação de mérito, de pompas, de holofotes, né? Jesus estava ali para ser proclamado rei, eles queriam proclamar Jesus rei. Eles não entendiam que o reino de Jesus não era para este mundo, eles não entendiam que Jesus não havia vindo a este mundo para estabelecer o reino dele aqui, conforme Jesus próprio falou para Pilatos: olha, o meu reino não é neste mundo, não é aqui. Se fosse aqui eu já tinha mandado um exército vir me tirar das suas mãos. Então não era essa a proposta. Porém Jesus queria poupá-los, porque se você olhar em outros evangelhos, acho que se não me engano Marcos fala isso, que Jesus, quando entra no barco após socorrê-los, a Bíblia fala que eles não entendiam, que eles ficaram atônitos, porque eles não tinham entendido a multiplicação dos pães e dos peixes. E é tão nítido isso que eles não tinham entendido o propósito, porque Jesus estava ali na terra. Eles ainda achavam que Jesus poderia ser o Messias desse mundo. Tanto que no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 46, eles começaram a brigar entre eles, os discípulos, discutindo entre eles quem seria o maior no reino de Jesus aqui estabelecido. Eu acho que eles ficavam falando assim: olha, eu vou ser o ministro da Casa Civil, e o outro dizia assim: não, esse cargo é meu. Ele falou: não, então você é o ministro da Educação. Eu disse: não, a educação é o que quero. Outro da Saúde, outro da Defesa, da Fazenda, da Agricultura. O fato é que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. E a Bíblia diz que eles estavam com o coração endurecido. Marcos vai falar isso nesse episódio que nós lemos. E vale a pena então ressaltar que, diferente dos outros milagres, Jesus realizou esse milagre apenas para os seus discípulos. Jesus não fez isso, esse grande milagre, imagina, maravilhoso. Jesus andou cerca de 6 quilômetros por cima das águas, não pulou um ribeirinho, não. Os seus discípulos já estavam no meio, para atravessar o mar da Galileia, era cerca de 12 quilômetros, e eles já estavam no meio do mar, e Jesus viu aquilo e foi ao encontro deles, viu a dificuldade deles e foi ao encontro deles. Então Jesus andou por cerca de 6 quilômetros sobre as águas. Então o milagre que Jesus fez, esse milagre foi realizado, não foi para multidões, foi apenas para os seus discípulos. Mas o propósito que Jesus fez isso, por que Jesus fez isso para mostrar para os seus discípulos que ele era o Filho de Deus. Tanto que em Mateus, no capítulo 14, versículo 33, quando Jesus adentra o barco, após a tempestade se acalmar, a Bíblia diz que aí sim os seus discípulos o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Todos os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento e sabiam que somente Deus poderia ter o domínio sobre o mar, sobre as águas. Era algo que todo judeu aprendia desde criança. Então eles conheciam muito bem a história do dilúvio, que como Jesus mandou o dilúvio na terra, eles conheciam muito bem como Deus abriu o mar vermelho. Essa história era contada de gerações e gerações, como a nação aquele povo se tornou nação, foi tirado do Egito, e quando chega na frente do mar, aquele mar se abre, Deus abriu o mar para que o povo passasse. E também quando Deus abriu o rio Jordão, para que o povo passasse, só Deus poderia ter o poder sobre as águas, sobre o mar. Eles sabiam disso. Então, quando ele abre o Jordão,
para Josué e todo aquele povo passar. Só Deus poderia fazer isso. O Jordão estava numa época de cheias. Então eles entendiam, eles conheciam essas histórias. Eles conheciam muito bem o que Jó escreveu no capítulo 9, versículos 7 e 8, quando Jó mostra o poder de Deus. E o versículo 7 diz assim: fala com o sol, Deus fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. No versículo 8 vai dizer assim: só Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Jó escreveu isso, e os judeus sabiam disso. Ou quando o salmista relata no Salmo 107, versículo 23 a 30, eles conheciam tudo isso. Então eles sabiam que só Deus poderia andar sobre as águas. Salmos 23 a 30 vai falar sobre a experiência que os navegadores tinham sobre o mar, e como Deus tinha o poder sobre o mar. 23 vai dizer assim: fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. Estava contando a história aqui dos navios mercantes, e as experiências que eles tiveram. Versículo 24 do Salmo 107 vai dizer assim: e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que se levantava as ondas, subiam, imagina as ondas, subiam aos céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação que se encontrava. Reduziu, escute isso, a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Entenda isso. Eles sabiam muito bem que somente Deus poderia ter o poder sobre as águas, e Jesus, quando vai caminhando sobre as águas, era para mostrar que Ele era o Filho de Deus. Talvez tenhamos dificuldades para entender, mesmo fazendo o que Jesus mandou, eles estavam passando por essa situação. Não foi Jesus que ordenou, a Bíblia diz que ordenou: vocês vão pegar esse barco e vão atravessar. E como pode a gente, mesmo diante disso, ele está passando por essa situação? Eu fiquei fazendo essa pergunta: meu Deus, a gente quando está no meio de uma tempestade, no meio do vendaval, por coisas que nós fazemos errado, por direções que nós tomamos por conta própria, por circunstâncias que nós sabemos que desagrada a Deus, mas nós continuamos fazendo, é fácil entender, sim ou não? É fácil. Eu quantas vezes já me deparei e falei: meu Deus, estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Então por quê? Porque Jesus foi ao encontro deles somente na quarta vigília da noite. Quando eles pegaram o barco e começaram a atravessar, ainda tinha sol. Porque os outros evangelhos vão falar que Jesus, ao entardecer, começou a despedir a multidão. E eles já tinham mandado eles embora. Já tinha ordenado que eles atravessassem por um outro lado. E a quarta vigília da noite, irmãos, é às 3 horas da manhã. Imagine quanto tempo eles ficaram fazendo essa travessia, remando, aquela tempestade, uma noite escura, relâmpagos e ventos. A Bíblia diz que o vento era tão forte que as ondas encapelavam sobre o barco. E ali estão os discípulos: Jesus mandou, e nós estamos indo, mas a coisa não está fácil. Jesus mandou, e nós estamos tendo, cadê Jesus? E Ele mandou a gente entrar nessa fria, mas Ele nem veio com a gente. Por que Jesus foi ao socorro deles só na quarta vigília? Porque Jesus deixou os seus discípulos gastarem todos os seus recursos para depois agir. É importante nós entendermos isso, que esses homens foram criados à beira daquele lago chamado Mar da Galileia, mas na verdade é um lago cercado por montanhas. Ele está a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Então o vento desemboca daquelas montanhas ali, e quando vem com força sobre o mar, irmão, levantam ondas altas. O mar estava sendo agitado. E aqueles homens conheciam muito bem, já tinham feito essa travessia inúmeras vezes, criados à beira daquele lago, eram pescadores daquele lago, daquele mar, porque ele tinha 10 quilômetros de largura. Então eles sabiam muito bem lidar com as adversidades daquele mar.
Por que Jesus esperou a quarta vigília? Para que eles gastassem todos os seus esforços, vendo que não tinha saída. Ele fez isso para que pudesse reconhecer que não importa o quanto conheçamos o ambiente, ou quão habilidosos somos, ou quanta experiência nós já temos adquiridos. Nós precisamos entender, reconhecer que somos totalmente dependentes dele. João 15,5 vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós somos levados a situações porque Deus quer se revelar a nós a sua grandeza, e às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, mesmo fazendo aquilo que Deus ordenara que nós fizéssemos, é porque é para quebrar o nosso coração, para mostrar a grandeza dele. Deus tem algo a mostrar para nós, e nós não vamos ver este algo se nós não passarmos por experiências como essa. Entenda uma coisa: Jesus intervém em nossa situação de acordo com a vontade dele. É difícil entender isso, irmãos, mas é isso que esse texto nos ensina. Jesus intervém no nosso problema, na nossa situação, de acordo com a vontade dele, quando ele acha que é o tempo certo, oportuno, não de acordo com o momento que nós gostaríamos que ele agisse. Nosso relógio não é o relógio de Deus. Jesus estava observando eles o tempo todo. Nos outros evangelhos vai dizer isso, que Jesus observava a dificuldade deles o tempo todo, mas foi socorrê-los no momento certo, no momento exato. Ei, entenda uma coisa: Jesus está contemplando a sua aflição, a sua angústia, a sua luta. Ele está vindo ao seu encontro para socorrê-lo, mas talvez você não esteja vendo. Jesus, nessa ocasião, diferente das outras, como em Marcos capítulo 4, versículo 39, quando Jesus chega, Jesus aquieta primeiro o vento, primeiro o mar. Não era a primeira tempestade que Jesus acalmava. No caso deles, quando Jesus, tem outra ocasião que o Marcos narra, que Jesus estava dormindo no barco, e uma grande tempestade se levanta, mas a Bíblia diz que eles vão acordar Jesus: nós vamos morrer, você está dormindo aí? Socorre-nos. Você acha, irmão, que no nosso barco vai afundar com Jesus dentro dele? Jamais. Mas nós somos abalados por aquilo que nós vemos. Nós somos abalados pelas circunstâncias adversas. E Jesus, levantando, acalma o vento, acalma o mar. Depois Jesus vai falar com seus discípulos. Nessa ocasião que Jesus chega, quando eles estão passando por esse sufoco, que Jesus vem ao encontro na hora certa, no momento certo, quando Jesus determina: eu estou vendo o tempo todo que eles estão passando, mas agora é a hora de eu agir, agora é o meu relógio, agora é o meu tempo, é nesse momento que eu vou intervir em favor deles, porque eu estou contemplando que as forças deles agora realmente se foram e eles se entregaram. E quando Jesus chega, Jesus primeiro fala para eles: ei, não tenha medo, sou eu. Antes de Jesus aquietar o mar, antes de Jesus mandar que o vento parasse, Jesus primeiro aquieta o coração deles. Ele sabe que a tempestade, às vezes, dentro de nós, é mais forte do que a que está fora. Tem hora que ele precisa primeiro acalmar o nosso coração, depois as circunstâncias. Um alerta, meu irmão: tenha cuidado, porque tem situação que pode piorar de acordo da forma que nós reagimos ao momento difícil. Jesus estava chegando, entenda isso, Jesus estava chegando, o barquinho estava sendo açoitado, mas eles não estavam vendo nada, mas Jesus já estava indo ao encontro. Eles estavam lá talvez já desesperados, mas Jesus estava indo ao encontro. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que eles se desesperam. Ao invés de ser legal: olha, Jesus está vindo, não, eles se desesperam. Tenha cuidado para o medo não potencializar um problema já existente. Como se não bastasse o mar agitado, os ventos contrários, a iminência quase certa de um naufrágio, agora eles começam a enxergar um fantasma. Agora eles começam a enxergar. Então já estavam ali desesperados. Aí falaram assim: agora só que faltava essa, um fantasma vindo. Isso é um problema sério, gente. O medo faz a gente ver coisas que não existem. Eu lembro, essa questão de fantasma, eu lembro de uma situação que eu passei, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nós saímos daqui, eu por muitos anos,
eu viajei dirigindo o caminhão. E só São Paulo, Belém, eu fiz por 4 anos. E eu lembro que nós tínhamos um horário para sair daqui e um horário para chegar até lá. E nós estávamos num aperto danado financeiro, irmão. Assim, um sufoco danado. Comprando meu primeiro caminhão, pagando aquela coisa toda. O caminhão deu problema no motor, no câmbio, enfim. Um sufoco danado. E nós fazíamos esse percurso, São Paulo-Belém. Mas só liberávamos daqui a empresa pela qual nós prestávamos serviço, só liberava daqui, a gente aqui no finalzinho da tarde. E tinha 72 horas, ou 84 ou 96 horas para chegar lá. De acordo com o que você contratava, o frete era maior. Quanto menor o horário, maior era o frete. Então, como eu estava apertado, precisava muito trabalhar, a gente fechava o horário de 72 horas. Não era fácil, era apertado para fazer. Nós estamos falando de 3.000 quilômetros. E é interessante que todas as vezes que eu saía nesse horário, tinha um local que eu chegava, que passava dentro de uma mata. Imagina, Pará, irmãos, aquilo era tudo mato, foi abrindo. Então foi se abrindo uma estrada no meio da floresta. Então não tem acostamento, não tem nada, é uma pista estreita, não sei como está hoje. Mas o fato é que tem um percurso de aproximadamente 120 quilômetros, já lá no Pará, que houve um grande acidente quando estava desmatando, quando estava se abrindo a estrada. Um ônibus, com 2 ônibus, na verdade, com os trabalhadores, e uma carreta de tora, perdeu o freio na descida e pegou os ônibus de cheio, e morreu muita gente. Então eles fizeram naquele lugar, eles fizeram como se fosse um cemitério. Então ali tem um monte de cruzes, uma capelinha, e assim pintaram tudo de branco. E quando a gente o horário que me dava justamente para me passar nesse horário, era por volta de meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, por aí. Aí vocês imaginam, o que tinha de história, irmão, sobre este lugar, não era brincadeira. As pessoas diziam assim, você vai passar as cruzes. Eu não vou pegar esse horário, porque esse horário dá certinho para passar as cruzes de madrugada. Eu vou no de 84 horas, que eu já passo de dia. Mas eu precisava passar nesse horário, eu precisava, senão eu não pagava as contas. Então, e é tanta história sobre isso. Rapaz, eu estava lá, teve um cara que contou que um caminhão dele quebrou, e ele estava sem uma ferramenta, de repente chegou uma pessoa lá com a ferramenta na mão, e que depois acabou de arrumar, que olhou, não tinha mais ninguém. Irmão, o que tinha de história de fantasma naquele lugar não era brincadeira. Todos eles falaram unanimemente uma coisa, que quando você passava, se você olhasse no retrovisor, tinha uma loira correndo do seu lado. Todos eles. Irmãos, então o que era pior? Olha, dívida, um calor imenso, e a gente batalhando, tinha que conviver com um fantasma, com esse medo, irmão. E não era brincadeira, e tinha um posto, que era antes da entrada dessa mata. E toda vez que eu passava naquele posto, irmão, não via ninguém, nesse horário não dava ninguém, nem para lá, nem para cá. E eu sempre parava ali, para tomar um café, alguma coisa, para despertar, porque só daí 120 quilômetros que tinha estrada ruim, que tinha um outro posto. E tinha um abençoado do rapazinho que ficava no balcãozinho lá do lanchonete, falava assim, você vai seguir? Pô, abençoado. E a gente, filho de crente, irmão, mas sabe aquela história, um crente, um pé no mundo, estou na igreja, aquela coisa, não firma muito. E eu lembro que eu ia daqui até lá, ouvindo sertanejo, sofrência, mas quando eu chegava ali, irmão, ali eu virava o maior crente que você pode imaginar. Só botava ali corinho de fogo. E quando eu chegava, eu já tinha o certo. Quando eu ia, e era uma descida assim, quando você ia descendo, você botava o farol alto, já via aquelas cruzes de um lado do outro, do branco, aquela capelinha, sempre tinha um monte de vela acesa lá. Era um terror. E ali eu já botava manda fogo, fogo meu Senhor, manda, dá coragem. E eu ia. Mas pergunta se eu olhava no retrovisor. Nem a pau. Então a coisa está ruim, a gente começa a ver a coisa pior, irmãos. E ali essa situação, a gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado, para que a gente não potencialize a situação, enxergando fantasmas. Eu lembro também, vou falar aqui rapidamente, porque eu quero ter muito para falar aqui ainda, não quero que as horas estão indo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um check-up, eu estava num estresse terrível, e eu fui fazer um check-up porque eu estava tendo umas palpitação.
E sabe aquela história quando você vai fazer lá o ecocardiograma, aquela coisa, a gente sempre pergunta, aí, está tudo certo, né? A gente pergunta. Pelo menos eu pergunto. A gente já fica curioso para saber o resultado, na verdade, ainda mais quando você está achando que está com um probleminha. Eu fui no cardiologista, ele falou assim, olha, vou te dar as guias aqui, vou fazer um check-up completo. E aí eu perguntei para a pessoa lá, para o médico que fez o exame, perguntei para ele assim, tá tudo certo aí? E ele falou assim, olha, aí ele fez uma cara assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando você não sabe o que você dizer, você não diga, tá? Na dúvida, não fale, né? Se tiver algum médico aqui me ouvindo, coisa, pelo amor de Deus, não fale. Então ele falou assim, tem um probleminha aqui na sua válvula mitral. Foi, é? Foi, meu Deus. Mas isso é grave? Não sei, o médico vai te falar lá. E aí pronto, até marcar o dia do cardiologista, aí eu já comecei a ver os fantasmas, né, irmão? Aí eu já senti uma dorzinha, já ia dormir, já ficava um desconforto, meu Deus, acho que eu vou morrer, não é possível, a coisa está ruim. E eu ficava assim, de repente eu parava, Senhor, me dá mais um tempo de vida. Eu fiquei desesperado. A gente começa a ver fantasmas, irmão, que não existe. Aí quando eu cheguei no médico, ele olhou para o médico, doutor, olha, estou preocupado, eu estou sentindo uns negócios esquisitos, e esse resultado aí, o rapaz falou que deu aí uma disfunção aí, na válvula mitral. Ele olhou. Não, rapaz, para com isso. Você nasceu com isso, vai morrer com isso, mas não morre disso. Aí pronto. Aí o fantasma foi embora. Você entende, irmão? Estão me entendendo? Diga amém, por favor. A gente potencializa. A gente tem que ter um cuidado enorme com isso, de não potencializar, né, com o nosso medo, enxergando fantasma. A gente já estava ali passando um sufoco danado. Ainda vai achar que Jesus era o fantasma. E a primeira coisa que Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Entenda isso. Quando Pedro ouve essas palavras, ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quando Pedro diz isso, ele está pedindo uma chave, um acesso no mundo espiritual. Ele precisava de uma palavra, uma ordem de Jesus. E Jesus disse, vem. Entenda isso. Estavam todos ali, 12. Pedro diz assim, é um fantasma. Os evangelhos dizem que eles começaram a gritar desesperadamente. E Jesus falou assim, não tenha medo, sou eu. E Pedro falou assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Manda uma palavra, Senhor, decreta uma palavra, porque Pedro já tinha visto que aquilo que Jesus falava, irmão, era ordem, aquilo que Jesus falava acontecia. Pedro tinha convicção na palavra do Senhor. Quantos aqui tem convicção naquilo que Deus fala acontece? Então ele falou, como assim? Mas os outros não falaram nada, mas Pedro é Pedro, irmãos. Pedro era afoito, Pedro era assim, atirado, para falar, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, dê uma ordem para que eu vá ao seu encontro sobre as águas. Entenda uma coisa, estenda o tamanho, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Olha, entenda uma coisa, irmão, você vai sair daqui hoje com uma palavra de acesso para subjugar, para caminhar por cima, para pisar naquilo que está te oprimindo, te angustiando, porque quanto maior e mais difícil for a ordem, maior é o poder liberado para que você cumpra essa ordem. Um homem caminhar sobre as águas, Jesus caminhar sobre as águas, ele é o Filho de Deus, mas um homem caminhar sobre as águas, e Deus manda aquilo que estava aterrorizando Pedro, aquilo que estava deixando ele angustiado, aquilo que estava fazendo ele ficar com medo, a ordem de Jesus, olha, vem. E essa ordem faz Pedro subjugar aquilo que estava aterrorizando ele, e Pedro começa a caminhar por sobre aquelas águas, debaixo daquela palavra, debaixo daquela ordem, fazendo algo que nenhum homem já fez, mas debaixo da palavra do Senhor, ele começa a caminhar, porque o pacote, quando Deus dá uma ordem, por mais difícil que seja, ele vai dar o poder para que você cumpra essa ordem, e uma coisa, nesse pacote, vem poder para sobre a sua vida. Então o que Jesus mandar você fazer, meu irmão, faça. Mas nós só vamos continuar andando sobre as águas, andando sobre o que está nos oprimindo, causando medo, nos angustiando, se nós ignorarmos o vento e o mar. Vamos aprender com Jesus uma coisa: a tirar o olho do mar, a tirar os olhos do mar, a não focar o problema. O olhar de Jesus sempre foi para as pessoas, e ele nunca foi para o problema. Por isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo por causa de nós.
Isso aí foi por nos amar, foi por isso que ele veio. Jesus, quando perde o barco de Pedro, quando Jesus foi chamar Pedro para o ministério, que ele pega o barco do Pedro, o problema era o mar de novo, esse mesmo mar. Eles estavam ali, pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e Jesus pede Pedro estava focado naquele mar, lavando as redes, triste, uma noite inteira pescando, não pegaram nada. Jesus entra sobre o mar, no barco dele, dá as costas para o mar, e olha para as pessoas, e começa a pregar para aquela multidão. Depois, Jesus vai resolver o problema de Pedro. Quando Moisés tira aquele povo do Egito, dá de cara com o mar vermelho, um monte para um lado, um monte para o outro, o exército de Faraó atrás, e ele está ali olhando para aquele mar, Senhor, o que nós vamos fazer? Deus fala para ele assim, para que você está clamando a mim, rapaz? Diga ao povo que marche. Deus estava olhando para as pessoas. Jesus vê pessoas, mas os discípulos vêem falta de recursos. Nós pregamos quinta-feira passada sobre a multiplicação. Os discípulos estavam vendo, eram recursos dele, mas Jesus estava vendo aquelas pessoas para serem alimentadas. Jesus nunca olhou para o problema. Deus sempre olhou para as pessoas, para nós. Ele não olha para aquilo que está nos afligindo, ele olha para nós. Por isso que ele chega ali e fala para os discípulos, ei, antes de eu calmar esse mar, escuta uma coisa, não temas, sou eu que estou chegando ao seu socorro, não tenha medo, eu já estou aqui. Quando Jesus olha aquela mulher encurvada, 18 anos, os fariseus falaram assim, não é lícito curar um doente de sábado? Mas Jesus não olhava ela, o problema que estava sobre ela. Jesus falou assim, eu preciso libertar essa filha de Abraão, que está escravizada por 18 anos, eu preciso libertá-la. Os discípulos viram um cego de nascença, mas a Bíblia diz que Jesus ia passando e viu um homem, cego de nascença. Antes de olhar o problema dele, Jesus olhava, antes de olhar como ele estava, Jesus te vê como você é. Está ali um homem, cego, mas primeiro é um homem. Jesus sempre olha primeiro para nós. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim, tira o olho do problema. Fala com ela, tira o olho, me ajuda a pregar essa noite. Assim, tira o olho do problema. A Bíblia diz que Pedro andando sobre as águas, fazendo aquilo, debaixo daquela promessa, debaixo daquela palavra, debaixo daquela ousadia, ele começa a olhar para o vento e começa a afundar. Mas Jesus imediatamente estende a mão e o socorre. Jesus está dizendo, não olhe para o vento, não olhe para a circunstância, olhe para mim. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu acho que Pedro aprendeu essa situação, porque quando Pedro chega, depois de Jesus ser ressuscitado, ser levado aos céus, Pedro recebe ali em Atos capítulo 2 o Espírito Santo. No capítulo 3, ele está indo à oração, e está ali um paralítico parado, na porta daquela porta, mendigando por muitos anos, e Pedro chega diante dele, ele está ali pedindo uma esmola, e Pedro fala assim, olha, eu não estou olhando para o seu problema, olha para mim, olha para mim. Antes de Pedro estender as mãos, Pedro fala para ele assim, olha para mim, sai um pouco do que está acontecendo aí, olha para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí Pedro estende as mãos e o ajuda a ficar de pé. Quando Pedro afundou, foi caminhando com as suas próprias pernas. Mas ele só saiu de onde ele entrou, porque ele começou a olhar para o vento e para as ondas, porque a mão de Jesus estava estendida para salvá-lo. Eu não sei o que pode te derrubar, mas eu sei quem pode te levantar. O diabo até pode derrubar o homem, porque ele nunca se levantou, mas Jesus tem o poder de levantar toda a humanidade, porque ele nunca caiu. 1 Pedro 2,22 diz assim, o qual nunca cometeu pecado, nem na sua boca houve engano. Então o diabo tem o poder de derrubar o homem para o chão, porque o diabo caiu, mas ele nunca se levantou. Mas Jesus tem o poder de resgatar, de levantar uma humanidade inteirinha afundada no pecado, porque ele nunca caiu.
No mesmo lugar que Pedro afundou, neste mesmo lugar, Jesus o levantou. Quem o viu afundando foram os mesmos que também o viram se levantando. Ele estava afundando porque, entenda isso, isso é importante a gente entender. Pedro estava afundando porque não dava pé. Mas Jesus estava próximo e estava com as suas mãos estendidas. Ei, entenda uma coisa, aonde o seu pé não alcança, a mão de Jesus alcança. Às vezes você está se afundando, não sabe o que fazer, só está olhando o problema, só está olhando a circunstância, teu pé já não aguenta mais. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, de entrar num local que não dá pé, e você começa a ser submergido. Mas aonde o seu pé não alcança, a mão de Jesus, ela te levanta. Ele não vai deixar você afundar, Ele sempre estará por perto, pronto para te socorrer. Parece que foi ruim essa experiência de Pedro, né? Puxa vida, Pedro afundando. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que vacilão. Começou a olhar para o vento, começou a olhar para os lados. Não, irmãos, não tenha essa impressão do que aconteceu. Parece que foi ruim, mas entenda uma coisa, Pedro, depois de ter sido socorrido, erguido, depois de ter sido socorrido, ele vai andando junto com Jesus, de braços dados com Jesus, até aquele barco, porque os outros evangelhos vão dizer que eles entraram juntos no barco. Entenda uma coisa, não foi uma derrota, não foi algo que nós devemos criticar Pedro, muito pelo contrário, isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas entenda uma coisa, ele desceu sozinho do barco, mas voltou com Jesus, voltou abraçado com Jesus, e o que ele fez ninguém jamais fez. E entenda uma coisa, as suas mãos juntas com as mãos do Senhor, você jamais vai afundar. Entenda uma coisa, olha, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quem pensou que você ia morrer? Quem pensou que você ia afundar? Quem pensava que estava dando como certa a tua derrota, vai te ver voltando de braços dados com Jesus para o barco. Aquilo que está te causando uma grande angústia, vai ser um instrumento para promover a maior experiência que você já teve na sua vida. Se você recebe essa palavra, diga amém. Parecia que ia ser o fim, parecia que ia ser uma derrota, mas Pedro recebe a ajuda do Senhor. Jesus o estende com as suas mãos. Olha, irmão, a gente pode estar passando por que for, se nós estamos na direção do Senhor, Ele nunca vai deixar a gente naufragar. Você não esteja vendo o socorro do caminho. Jesus, eu não sei quanto tempo Jesus levou para andar 6 quilômetros sobre as águas. O fato é que eles não estavam vendo, mas Jesus viu. Olha, eu vou ao encontro agora. Jesus está te vendo. Nós não estamos sozinhos no meio dessa tempestade. Nós não estamos à deriva, simplesmente porque Deus não nos olha, Deus não nos socorre, Deus não se importa com a nossa aflição. Não, tudo tem um aprendizado. Jesus vai mostrar que depois dessa experiência, imagina depois de tudo isso, vamos imaginar depois que Pedro subiu aquele barco, daí para frente, quantas histórias Pedro teve para contar, que testemunho maravilhoso para contar. Aquilo que parecia ser um iminente fracasso, aquilo que parecia uma derrota certa, aquilo que parecia o fim, aquilo que parecia não ter mais jeito, foi o combustível, um instrumento usado para a maior experiência que um ser humano poderia passar. Não digo a maior experiência, andar sobre as águas, somente Pedro andou. Mas todos achavam que ia ser o fim. Quando ele desceu daquele barco, talvez alguns pensaram, agora já era. Quando ele desceu daquele barco, talvez assim, agora certamente ele vai afundar. Quando ele se arriscou, debaixo de uma palavra,
que foi liberada sobre a vida dele, certamente eles pensaram: agora não tem mais jeito. Mas aquilo foi o maior instrumento usado para poder mudar a história. E ali, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. E eu finalizo aqui. E eu quero que você se coloque em pé, para nós orarmos sobre essa palavra, sobre essa ministração. Certamente eu não faço a menor ideia de quais fantasmas você pode estar vendo. E a gente tem uma facilidade enorme, como eu disse, de ver essas coisas. A gente começa a ver e ouvir que está dando tudo errado para o A, para o B. E você começa a ser açoitado por essa mesma tempestade, por essa mesma onda, que atinge outras pessoas. E às vezes pessoas têm naufragado ao seu redor. Mas você não vai ser naufragado, porque nós temos um Deus que vem ao nosso socorro, que nos contempla, que nos olha, que está vendo a situação. Nós não estamos simplesmente jogados no mar dessa vida, mas Jesus está te contemplando, e Ele trouxe você aqui essa noite, para que você entenda que Ele já está indo ao seu socorro. Ninguém estava vendo, mas Ele já estava caminhando sobre as águas. Eles continuavam sendo açoitados, mas Jesus estava a caminho. Eu não sei se é uma doença, eu não sei se é um diagnóstico médico, eu não sei se é sua família, eu não sei se é um filho, uma filha, eu não sei aquilo pelo qual é a tempestade que está assolando o seu barquinho. Mas mesmo que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Mesmo que você chegou aqui essa noite já entristecido, achando para a minha situação não tem mais jeito, o Senhor manda dizer para você: tem uma palavra sobre a sua vida essa noite. E aquilo que parece ser o seu fim, na verdade, vai ser o provedor de uma grande experiência, de um grande milagre na sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o que Pedro fez. O que Pedro fez, Pedro pediu uma confirmação. Senhor, é o Senhor. É o Senhor que está aqui. É o Senhor que está nessa causa. É o Senhor que veio meu socorro. Libera uma palavra para a minha vida, para que eu saia daqui encorajado nessa noite. Libera a palavra sobre a minha vida, para que eu saia daqui debaixo da certeza que o Senhor está comigo, está vendo o meu encontro, e mesmo que não seja hoje, agora, mas no momento certo o Senhor vai chegar, porque eu estou entendendo, Senhor, que o meu barco pode se balançar, mas ele não vai afundar. Eu estou entendendo que a minha situação pode ser difícil, mas ela não é o meu fim. Eu estou entendendo que essa doença parece ser para mim a morte, mas ela não é. Eu estou entendendo que esse problema na minha família, sobre o meu filho, na minha empresa, na onde quer que seja, é o meu fim, é algo que não tem mais jeito, mas não é. O Senhor te trouxe aqui para que você saia debaixo dessa palavra. Então feche os teus olhos, põe tua mão no coração. Eu creio que todos nós precisamos tomar posse dessa palavra. Eu não creio que nenhum de nós que aqui está não tenha uma tempestade na nossa vida. Eu não creio de jeito nenhum que nenhum de nós que aqui estamos não temos uma luta, um gigante, uma muralha, um mar revolto, um vento tempestuoso balançando o nosso mar. Porque este mundo nós temos aflições, e nós vamos continuar tendo. Então eu não vou convidar você a vir aqui na frente, porque todos nós teríamos que estar aqui. Eu já sou o primeiro. Mas eu vou orar por você onde você está. Porque eu tenho certeza que nós precisamos sair debaixo aqui dessa promessa, debaixo dessa palavra, debaixo dessa confiança, sair daqui debaixo da certeza
certeza da expectativa que a palavra do Senhor ao nosso coração é essa: não vai afundar, não é o fim, não é o fim. Feche os teus olhos com uma palavra de oração. Vai colocando diante do Senhor, vai trazendo ao seu coração o que está te causando medo, vai mostrando para o Senhor que tudo aquilo que você tem tentado, tem se esforçado, mas você não sai do lugar. Os discípulos remavam, mas não saíam do lugar. A Bíblia nos diz que os ventos eram contrários. E às vezes passar por ventos contrários é muito difícil. É uma situação que parece que nada que a gente está fazendo surge efeito. Nenhum esforço empregado, a gente vê o resultado. E é fácil perder as esperanças numa situação como essa. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 27. Ele estava para sofrer um naufrágio. Havia muitos dias e muitas noites, muitos dias sem sol, muitas noites sem lua. E quando a Bíblia diz que fugiu dele toda a esperança de se salvar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele, no meio daquela tempestade, no meio daquele barco sendo açoitado, no meio daquela noite sem estrelas, e diz para ele: olha, ninguém vai perecer. Jesus estava contemplando, mesmo que a esperança dele já tinha ido embora. Jesus estava vendo aquela situação e mandou um anjo para falar com ele: olha, não vai perecer, não vai morrer ninguém. Pode ter até danos no barco, o barco neste caso até naufragou, mas a promessa era: ninguém vai perecer, porque é importante que esse barco naufrague para que você vá dar numa ilha, porque eu tenho um propósito naquela ilha. Entenda, tudo está sob o controle do Senhor. Ele está te vendo, está te contemplando. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, na tua bendita e gloriosa presença, nós estamos aqui nesta noite. Senhor, só o Senhor, meu Deus, tem o poder, meu Deus, para andar sobre aquilo que nos aflige. Só o Senhor tem o poder de caminhar sobre aquilo que nos amedronta. Só o Senhor tem o poder de caminhar sobre as nossas aflições, aquilo que nos angustia. Mas debaixo da tua palavra, sobre uma palavra tua, o Senhor também nos dá poder para caminhar sobre essas águas revoltas. Debaixo da tua palavra e da tua promessa e do teu mandar, da tua ordem, nós também temos poder, Senhor, para caminhar, Senhor Deus, sobre as adversidades. Basta que nós não olhemos para os ventos, basta que nós não demos importância, Senhor, para aquilo que está nos balançando, para aquilo que está ao nosso redor, mas sim, que nós possamos estar com os nossos olhos fitos, olhando para o Senhor, meu Deus, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Não importa que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a Tua palavra nos diz que nós não seremos atingidos. O Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor vem ao nosso encontro no meio desses mares revoltos dessa vida, e o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Pai, para entregar essa palavra, para que essa palavra venha fortalecer o nosso coração, para que possamos sair daqui sabendo, Senhor, que nós não vamos afundar diante dessa situação, para que possamos sair daqui sabendo que o Senhor está contemplando e olhando esse momento difícil que cada um de nós está passando, Pai. Mas o Senhor veio aqui para mostrar que os teus braços sempre estão estendidos para nos socorrer. E eu te peço, meu Deus, que cada um de nós, Pai, saia daqui nesta confiança, nessa certeza que o Senhor está perto, que o Senhor está ao nosso lado, que quando pensarmos que é o nosso fim, nós sentiremos a tua mão poderosa, a tua mão forte, a tua mão de poder, nos erguendo e nos colocando novamente de pé.
de volta ao propósito. Senhor, quando o Senhor entrou naquele barco, rapidamente eles chegaram ao destino, Senhor. Ah, Deus, se o Senhor ordenou, se o Senhor determinou, se nós estamos nos teus propósitos, Senhor, jamais vamos sucumbir no meio do caminho. E este povo que aqui está, Senhor, é um povo teu, Pai, que tem propósito em suas vidas, Senhor Deus. E certamente, Pai, o Senhor há de fazer-nos chegar ao porto determinado, que o Senhor assim o falou e ordenou. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro essa palavra sobre a vida dessas pessoas, Pai. E o que o Senhor venha, meu Deus, socorrer-nos em tempo oportuno. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Se você quer, dê um aplauso ao Senhor.